Shalom, queridos. Hoje, 29 de julho de 2025. Hoje vocês estão vendo que eu estou num jardim do Éden, aqui do condomínio onde eu moro. Olha que coisas maravilhosas que o Senhor nos dá. Folhas verdes, amarelas, flores cor-de-rosa. Ainda temos ruídos de pássaros. Então estamos passareando aqui pelo lado de fora. Estaremos meditando capítulo 29 de Provérbios, capítulo 29, versículos 15 e 17. Todos os dois versículos falam acerca do modo como pais devem criar, disciplinando os seus filhos. Quero dizer que, infelizmente, esta geração está jogando fora, na lata do lixo, a disciplina. E como todos nós temos ID, o ID é uma parte do nosso psiquismo, cujo alvo, objetivo, desejo do nosso ID é só prazer, mas é o prazer. Não aquele prazer lá do Éden, um prazer sadio, legítimo, mas é o prazer independentemente de qualquer restrição, independentemente de observar se vai ser benéfico ou não. É assim, eu desejei, fiz. Então nós temos o nosso psiquismo, é um dos modelos que Freud apresentou para o nosso psiquismo. Ele apresentou dois, um do inconsciente, pré-consciente e consciente. E o outro modelo que ele nos apresentou é de superego, ego e id. O superego é aquela instância que diz para nós: não faça por isso ou por aquilo, faça por isso ou por aquilo. Ego é essa instância que nós dizemos que é o queijo dentro dos dois pedaços dos pães, de maneira que o ego tem que satisfazer ao superego e ao id. E aí o id é aquela parte do nosso desejo, eu quero fazer e acabou. Então o ego vive fazendo mediação entre as orientações do superego, que às vezes vem em forma de não, mas também de sim, dizendo sim por isso, por isso. E a parte do id, que quer sempre fazer tudo. Então, eu estou falando que a criança não tem ainda a sua instância de superego bastante desenvolvida. Mas o id é aquele instinto, o instinto que todo mundo tem, no sentido de não precisa de regra, faz o que quer. Então, obviamente, que o nosso ego, o nosso id, ele precisa de contenção, e essa contenção ela é dada pela instância superior do superego, que, volto a dizer, na criança não está bem desenvolvida. E o nosso superego ele é formado exatamente por aquilo que nós aprendemos dos nossos pais e de outras origens também. Pode ser de um livro, de palestras, de tio, de um vizinho que nos orienta, mas basicamente das pessoas que vão diariamente nos dizendo: faça isso, não faça aquilo, faça assim, não faça assado. Então a criança ela não tem ainda o superego interno formado, o superego dela que está sendo formado pelos pais. Então ele ainda é muito externo. Aqui dentro precisa de regras e rédeas, as duas, de regras e de rédeas. E aí a palavra do Senhor, não numa linguagem psicanalítica, mas ela está nos dizendo, e como nós cremos que aqui é a palavra de Deus, independentemente de se está sendo dito a partir de uma linguagem psicopedagógica, psicológica, psiquiátrica, neurológica, nós precisamos dar crédito que Papai do Céu foi que fez a cabeça da sua criança, e Papai do Céu deseja muito a felicidade do seu filho. Então o Senhor diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma
vem a envergonhar a sua mãe. Lendo de novo, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então, vara, e eu estou aqui no local que dá para eu tirar uma varinha. Olha, varinha é um cipózinho que eu gosto de lembrar, cipó de araçazeiro, porque eu passei grande parte da minha infância numa casa que tinha um quintal longo, e lá no final tinha um araçazeiro que nós amávamos subir. Então, isso aqui é um cipózinho de araçazeiro, não sei o nome dessa planta. Isso aqui é que é vara. Tire da sua cabeça a ideia de que vara é um tronco. Isso é uma varinha que serve para dar uma sapecada nos cambitos. Os cambitos são as perninhas finas, lá embaixo, perto do pezinho. Umas cipuadinhas fazem o que no corpo? Geram um ardor. Não precisa você imprimir uma força imensa, não. Seu objetivo é fazer com que este id, que está fazendo coisas que não deve, sinta uma dor e ele saiba então que aquilo que ele deseja fazer não vai gerar prazer, vai gerar dor. Então, se vai gerar dor, naturalmente, olha o recuo, porque nós não queremos sentir dor, a não ser num distúrbio que não é o nosso assunto de hoje. Mas então o Senhor diz assim, a vara dá sabedoria. Você quer o seu filho sábio? Ah, pois a palavra do Senhor, que é pensamento do Senhor, diz que uma maneira de você gerar sabedoria na sua criança é vara. Agora eu quero dizer que essa vara aqui, que vai gerar uma dor na perninha, e volta a dizer, aí o id que só quer prazer, quando ele sentir o ardor, que não é nada prazeroso, ele vai recuar. Esta vara, cipózinho, podem ser outros instrumentos. Outros instrumentos, de preferência, se você puder não usar diretamente a sua mão seria legal. Pega até uma toalha de banho, se você der uma torcidazinha nela, dá uma cipuadinha, uma toalhadazinha, que gera um desconforto no corpo, para que o id diga, olha aí, não. Agora, existem relacionamentos familiares tão sadios que há crianças que elas aprendem a receber a vara apenas numa intensidade de voz. Não faça, no olhinho do papai mais arregalado. Eu já lhe disse para não fazer. E há crianças que elas são tão sensíveis na sua criação, no modo como seus pais estão criando, que quando elas ouvem assim, papai está zangado, isso para esta criança já se constitui uma varada. Ela sente a dor, que dor? De se ver como objeto de desagrado do papai ou da mamãe. E a criança não gosta, ela se sente um pouco desorganizada, ela se sente mal quando ela olha que o papai e a mamãe estão zangados com ela. Então, às vezes, para algumas crianças, é desnecessária essa vara. A própria voz do papai pode ser a vara. Lembra que em alguns provérbios nós já lemos que há alguns cuja boca são como espadas? Então a boca pode ser espada, pode ser uma vara. Quando eu digo para uma criança, se você fizer, olha, o tom da voz, a carinha que não está de agrado, ela vai perceber que ali tem uma espada, uma vara. Então, quero dizer que se você desenvolve na sua criança desde cedo um modo relacional, fazendo com que essa criança lhe respeite, às vezes a vara poderá ser absolutamente a sua voz. Agora, temos ambientes familiares onde há figuras que podem ser o pai e a mãe, ou alguém que mora, ou que não mora, mas visita, como um tio, como uma avó, que desclassificam a palavra, digamos, da mãe. Então, se a mãe diz para a filhinha dela, você só vai tomar o sorvete
se você comer a abóbora que eu botei no seu prato. Então, esta palavra poderia chegar ao id dessa criança como: se eu não comer a abóbora, eu vou sentir a dor, o desprazer de não ter o meu prazer, que é o chocolate ou o sorvete, aquilo que ela está esperando. Agora, se nesse ambiente familiar tiver uma outra figura, digamos uma avó, que chegue nessa hora e diga: deixe de ser tão exigente com a minha netinha, tome netinha o chocolate, o sorvete. Aí o que vai acontecer? A boca dessa mamãe, que serviria para esta criança como uma vara na hora apropriada, claro que esta palavra desta mãe vai perdendo força e não vai se constituir num instrumento que serve como vara. Porque há um terceiro elemento aí na relação, que no caso é a avó, que desautoriza esta mamãe diante do id. Estou falando agora da criança na sua área de muito prazer, seu instinto. E aí eu quero dizer para a mamãe: olha, mamãe ou papai, jamais permita que uma outra pessoa invalide a sua palavra para a sua criança. Que poderá ser, vou tirar o terceiro elemento de fora que eu coloquei, que seria a avó. Eu vou colocar os dois, os cônjuges. Então, quando o pai diz: se você não comer abóbora, você não ganha um sorvete, a mamãe precisa fazer coro com esse papai, desse idzinho aí, para que essa palavra desse papai se constitua numa boa espada, uma espadinha aveludada, se constitua numa boa varinha e se constitua num elemento que vai fazendo com que esse id vá se submetendo a esse superego que está dizendo: o correto não é se alimentar apenas de sorvete, você precisa de abóbora e eu lhe dou depois o sorvete. Mamães, não deixem que o seu marido, papai do seu idzinho aí, da sua criancinha, invalide a sua palavra, nem vice-versa. Então, na verdade, isso está na dependência de como está o relacionamento conjugal. Que eu já disse em outros dias, mas como isso é muito importante, eu estarei trazendo outras vezes, que é assim: o marido e a mulher, aqui está o par da conjugalidade. Em princípio, não tem nada a ver com esta criança, com os seus filhos. A conjugalidade tem a ver com o marido e com a mulher. Só que esse casal gera filhos. E aí eu já entro numa outra função, num outro par, que é pai e mãe, e que vai ter tudo a ver com o terceiro elemento, que é o seu filhinho. Muitas das vezes, pela dificuldade que é a relação conjugal, ela é naturalmente complexa, porque são dois psiquismos, o psiquismo do marido, o psiquismo da mulher, que vem diferente lá das famílias dele. Então, é natural que haja muito atrito, assim como deve ser natural que se busque minimizar os atritos. Mas digamos que o atrito não foi minimizado. Então aqui, marido está zangado com a mulher. Eu quero dizer para vocês que têm, eu gosto de dizer, as suas plaquinhas nas suas mesas, assim, diretor da Siquini, chefe da governadoria, engenheiro de produção, diretora médica da área de queimados, dentista que faz cirurgias, cirurgia é coisa séria. Eu estou pegando logo coisas que nos pareçam bem elevados. Doutor, pós-doutorado. Então, eu estou falando intelectualmente de pessoas que estão socialmente bem elevadas. Eu quero dizer, você que tem o uso dos seus neurônios muito bem utilizados, eu quero dizer para você que essa inteligência que lhe fez ascender intelectualmente, socialmente, você precisa usar. Sabe para quê? Para você saber assim: eu, marido, engenheiro, estou brigado com a minha esposa pedagoga, diretora de escola, estou botando todo mundo lá em cima. Eu preciso saber que a paternidade precisa ficar livre
deste conflito aqui, de modo que marido e mulher, vocês estão brigados, use seus neurônios, sua inteligência, para saber que a relação de papai e de mamãe precisa estar isentada o máximo possível dos conflitos maritais. De maneira que, então, eu estou brigada com meu marido. Na hora que a minha esposa, que é mãe do meu filho, diz assim para Francisquinho: Francisquinho, vá pegar agora o seu tênis que você deixou ali. Eu, marido, que estou brigado com minha esposa, se eu não usar os meus neurônios que eu uso lá na minha empresa, aí eu venho para aqui, imerso nos meus conflitos, e digo para ela: você é muito chata, deixe o menino, daqui a pouco a empregada tira o tênis do menino ali. Aí eu digo, dá vontade de fazer assim: para você, por que você é grandioso lá na empresa, mas você não sabe diferenciar o que é conjugalidade de paternidade? Ah, você na sua empresa não sabe diferenciar processos de química orgânica, de processo de química inorgânica? Eu queria saber dizer muita coisa, mas eu não sei. Você que é a chefe da escola, diretora de escola, você não sabe diferenciar quando o professor X não pode, tem uma não sei se é uma mosca, uma abelha, faz parte de estar no Éden. Bem, eu estou dizendo é que nós que somos tão inteligentes na área intelectual, social, financeira, precisamos querer dizer assim: eu também vou ser inteligente, para saber dizer assim: eu estou zangado com minha esposa, mas eu não tenho que contaminar a minha relação de pai de Francisquinho e mãe de Francisquinho, senão, cada vez que você tiver em conflitos, esta criança sempre vai ser prejudicada em relação à permissividade, porque muitos são os casais que, por estarem brigados, aí eles se utilizam da criança para gerar algum problema no seu cônjuge. Infelizmente, na atualidade, no momento esse em que tem aumentado, nós temos visto a perversão, nós temos visto homens que matam os filhos para atingirem as esposas. Quer dizer, ele está brigado aqui com a mulher, que provavelmente não quer mais ele. Aí, o que ele faz? Ele destrói para esta criança a paternidade. Porque essa criança, primeiro, ela vai ter ela vai receber muitos prejuízos na relação da paternidade, porque antes dela morrer, o pai vai matá-la. Mas antes dela morrer, a relação dele como pai desta criança destrói bastante, fala mal dessa mãe, destrói a imagem desta mãe para o psiquismo desta criança. Então, o que eu estou dizendo, voltando um pouquinho, vocês adultos casados precisam saber que aqui, marido e mulher, é uma instância, é uma parceria. Pai e mãe é outra parceria. E com inteligência e busca de Deus, busque o Espírito Santo. Senhor, me dê sabedoria para eu que estou zangado aqui com Franciscão e com Dona Carmelitona. Me ajuda para que quando eu vou para Carmelita e Carmelita para Francisco, que eu busque ao máximo descaracterizar, não seria a melhor palavra, descontaminar este par dos conflitos do par cá de cima. Eu espero que eu tenha me expressado um pouco de clareza. Então, a vara dá sabedoria à criança e os dois, o parceiro que geraram a criança, precisam dar voz um ao outro para que cada um use a vara de per si, recebendo o apoio do outro. Se o marido disse não vai para a piscina hoje, mamãe vai ouvir o Francisquinho ir lá: mamãe, eu quero ir para a piscina. Qual a melhor
forma de mamãe validar no psiquismo desta criança a lei que veio, no caso aí agora pela voz do pai, a mamãe deve dizer o que foi que Franciscão, seu papai, disse. No momento que você dirige esta pergunta para o psiquismo da criança, que é id puro agora, id, quando vai buscar, deixa eu fazer o que eu quero, eu não quero receber o não do papai, eu vim buscar o seu sim. Aí está em jogo o quê? A instância id, querendo dizer eu quero tudo. Aí a mamãe diz, ô Francisquinho, o que foi que o Franciscão disse nessa hora? Você, mamãe, está convocando a instância superego da sua criança para ela ir se desenvolvendo, que ela é, digamos, a mais fragilzinha, quando a criança ainda é muito criança, né? O superego está em desenvolvimento. Aí você convoca essa criança com a pergunta, foi que seu papai disse? Aí a criança murcha, e quando ela murcha, ela vai dizer, ele disse para eu não ir. Pronto, então hoje você não vai para a piscina. E aí, o que o psiquismo dessa criança recebe de joia preciosíssima psíquica? Meu papai está em harmonia com minha mamãe está em harmonia com meu papai. E olha que isso entra como o quê? Primeiro, o que a gente vê mais é frustração. Em segundo, gera segurança, porque esta criança sabe, a base da minha existência, que é meu pai e minha mãe, é sólida, os dois estão em harmonia, a base não é assim, instável, não, é desse jeito. Mas, às vezes, nós não queremos usar muito os nossos neurônios e nós só queremos ver a frustração e frustração de modo negativo. E eu quero falar muito bem da frustração. Frustração ou não é um radical. Radical só vai entender quem é da minha faixa etária para trás. Era um remédio que os médicos passavam para a gente ficar forte. Nem sei se ainda existe hoje. Ou óleo de fígado de bacalhau. Vocês verem que eu estou indo para a Arca de Noé, né? Ou uma dose de ferro para dentro do organismo, né? Ou qualquer que seja o alimento, pense aí num alimento que dê uma sustância, diria minha avó, que dê muitos nutrientes para o organismo físico. Vamos pensar agora do ponto de vista psíquico. Frustração gera uma feijoada. Gera não, é uma feijoada que gera força no psiquismo. Por quê? O que tem de tão bom na frustração? A frustração, obviamente, é um sofrimento, é uma tristeza, porque eu recebi o não, é um interdito, eu não vou à piscina hoje, eu choro. Em compensação, a frustração gera no meu psiquismo a capacidade de adiar satisfações. Então, a minha mamãe e o meu papai não disseram que nunca mais eu vou à piscina. Meu papai disse que hoje eu não vou à piscina. Ou uma semana eu não vou à piscina, se isso foi um castigo. Pode não ter sido castigo. Pode ser hoje você não vai à piscina, porque nós, seus pais, precisamos sair mais cedo. Pode não ser um castigo, pode ser hoje você não vai à piscina porque você está meio resfriadinho. Seja de que origem parta esse não para a criança, ela está entendendo que ela não pode hoje por conta do veto do papai e da mamãe, mas essa piscina existe amanhã, existe no próximo mês, existe no próximo ano. Então, na hora que essa criança está frustrada, eu estou aqui agora fazendo exercício, vou fazer aqui, estou agora na academia. Essa criança, ao ser frustrada, ela está exercitando assim, hoje eu não posso, mas amanhã, 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 hoje eu não posso, mas amanhã. Então, há a dor da frustração de hoje, mas também eu sei, pelo que eu conheço dos meus pais, que amanhã eles me levarão. Queridos, quando crianças recebem uma permissividade, sempre ela só tem sim, 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 ela não tem esse exercício para cá, ela só vai para lá.
Obviamente, nós sabemos que muitas das disfunções que na linguagem bíblica vai envergonhar a mãe, essa é a linguagem bíblica que nós diríamos, é disfuncional. Uma criança que ao ouvir o não, ela se joga no chão. E ao ouvir o não, há crianças que vomitam. Por quê? Primeiro, porque elas estão... Eu digo que crianças são pós-doutoradas na manipulação de adultos, principalmente se elas estão num ambiente onde elas percebem que quando elas insistem, pedindo, ou chorando, ou fazendo, se elas já descobriram que isso aqui irrita a mamãe ou irrita papai, então na hora que elas querem, elas farão algo tentando manipular os seus pais para que eles troquem a posição deles. E aí, se esses papais se rendem, se submetem ao desejo desta criança, eu volto a dizer, este id que está aí gordão, querendo ser satisfeito, estes pais me dizem, eu odeio meu filho. Por quê? Porque você não está permitindo que esta criança, que está no momento de teste para aprender a adiar satisfações sem se descompensar, você impede. Então ela vai insistir na manipulação e, obviamente, esta criança vai, nesse momento, ela está fazendo algo com você para lhe manipular e ela conseguir o que ela quer. Mas isso vai ficando tão forte, que esta criança vai se tornar, com esse comportamento, uma criança disfuncional que vai caminhando para coisas mais sérias, mais graves, como as crianças que nós dizemos antissociais. Não nasce, não se traz do berço o ser antissocial. Isso é nas relações familiares que vai acontecendo. E quando um id, vai ficando cada vez mais forte, e o superego, que seria a instância para dizer, vá chorar no cantinho, que papai disse que hoje não vai para a piscina. Essa é a instância que nos ajuda. E aí o ego, que está aí no meio, o ego vai permear dizendo, ô id, eu sei que você quer ir para a piscina, porém papai, as instruções do papai e da mamãe, elas vão formando o superego. Então o id vai fazendo essa intermediação entre o não do superego, no caso aqui não piscina, e o desejo do id, quero piscina. E aí as pessoas vão se fortalecendo, esse ego aqui vai ficando forte. Quando eu tenho um superego coerente, obviamente existem incoerências, mas nesse momento eu quero falar de um superego coerente. Um superego que tem um não coerente, diante de um id que tem uma interdição a ser aceita, e aí então nós vamos fortalecendo esse ego que consegue fazer com que isso aqui ocorra de maneira harmônica. Esse ego vai sendo fortalecido. A palavra do Senhor não tem que trazer essa linguagem psicanalítica. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus foi Ele quem fez o nosso psiquismo. Quando Ele diz, mamãe, se você quer sabedoria, o que seria na linguagem bíblica sabedoria aqui? Seria uma criança dizer, eu quero tanto ir para a piscina, mas meu papai disse que não, então eu não vou hoje. Eu queria tanto, mas o papai disse que não, eu não vou. Isso é uma criança sábia. Uma criança sábia é a criança, vou continuar com o exemplo da piscina. O amiguinho dela, Miguelzinho, chega e diz assim, Francisquinho, vamos para a piscina, vamos, que hoje tem mais gente hoje. Aí, Francisquinho já sábio, Francisquinho vai dizer, Miguelzinho, eu queria, mas meu papai disse que hoje eu não vou não. Vamos. Não, quando meu papai diz não, eu não vou. Olha, Francisquinho já demonstrando sabedoria. Miguelzinho vai dizer, deixe papai sair, aí você foge. Se Miguelzinho, desculpem, se Francisquinho
já estiver dentro da sabedoria, que sabedoria é? Respeito aos pais. Ele já compreende que o papai dele, quando diz não, é benéfico para ele. Francisquinho vai se manter firme diante da sedução de Miguelzinho. E ele poderá dizer se ele já é bem sensato por causa dessa instância superego que já está bem desenvolvida. O Francisquinho, frustradinho, porque não vai para a piscina hoje, vai dizer para Miguelzinho: Miguelzinho, eu não acredito que você está dizendo para eu desobedecer o meu papai. Você desobedece o seu papai? Assim é? Ah, lá, viu? Eu não vou querer ser seu amigo assim, não, que eu não quero ser desobediente ao meu papai. Queridos, parece que esse discurso é extraordinariamente impossível, não é? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Aliás, há muitas pessoas que estão me ouvindo que foram crianças sadiamente alegres e sadiamente obedientes aos nãos dos seus pais. Isto existe. Esta geração de pai e de mãe é que tem roubado da criança a capacidade de fortalecer o seu ego no meio dessas duas instâncias, dizendo quando o superego diz não, viu, Ide, você tem que obedecer e pronto, e acabou. Queridos, voltando para a palavra, que já são 31 minutos, eu achava que ia fazer bem curtinho, a vara e a disciplina. Olha, vara e disciplina. Vara, disciplina. Vara é um instrumento de disciplina. Porém, se a Bíblia diz a vara e a disciplina, ela está dizendo que existem alguns tipos de disciplina que não necessariamente são esse tipo de vara. Como, por exemplo, nós já falamos, uma forma de uma voz, ou pode ser uma interdição, um privilégio, né? Olha, se você não comeu a abóbora, além de você não ganhar o sorvete, você vai ficar 3 dias sem descer para brincar com seus coleguinhas. Isso é disciplina que vai gerando um ego mais forte, porque o ego vai ter que pensar, bem, se eu não obedecer ao meu superego, pela voz de meu papai e minha mamãe, eu não só não vou ganhar o sorvete hoje, mas eu não vou ganhar isso, amanhã, depois e depois. Então, isso vai ajudando essa criança a ir para o caminho da sabedoria, que é o lugar do ego, que ele vai avaliando, né, entre prazer e realidade. E aí a Bíblia diz, essa criança aí, olha, não vai envergonhar a mamãe. Mas as mamães que passam vergonha publicamente no shopping, a gente vê, eu já vi no chão de supermercado, a criança bate pé firme, ou xinga, ou bate no rosto da mãe. O que é isso? Na linguagem bíblica, ela está envergonhando a mãe. O que é isso numa linguagem psicanalítica? Este ego está fragilíssimo, de maneira que ele obedece mais o id. E aí, obviamente, nós não teremos um cidadão feliz, como nós dizemos, um cidadão de bem, um cidadão que sabe conviver em sociedade, um cidadão que sabe avaliar quando o seu desejo é legítimo e deve ser satisfeito, ou mesmo quando ele é legítimo, mas ele tem que ser adiado por alguma situação X da vida. 33, vou para o 17 agora. Aí é falando diretamente para o papai. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Ele dará delícias à tua alma. Gosto de dizer de novo, corrige o teu filho e ele te dará descanso. Olha que descanso. Ele dará delícias à tua alma. Queridos, eu digo, quando eu vejo crianças com as carinhas de antissociais, crianças que nós dizemos desobedientes, criança que nós dizemos assim, ninguém quer chamar essa criança para o aniversário do filho. Conhece, né? Crianças assim. Essas crianças que, olha, elas vão perdendo, inclusive... tem um dos meus passarinhos por aqui. Um primo, um parente de algum deles. Então, o Senhor está nos dizendo que se você deseja que a sua criança seja uma criança que seja benquista, bem-vinda, que outros pais desejem que os filhos deles se relacionem com seu filho, você vai ter que corrigir o seu filho, porque aí ele não envergonha você como pais,
ele será benquisto para outros pais e ele dará delícias à sua alma. Que delícias! Por exemplo, pessoas vão dizer, o seu filho é tão bom quando o seu filho vai lá para casa, ele é bem obediente, ele trata bem as pessoas. Olha que delícia! Delícia sobre a imagem do seu filho diante de outras pessoas. Delícia também no aspecto de que você não vai precisar insistir 500 vezes para que essa criança lhe obedeça. E outras delícias. Então, queridos, olha, a palavra do Senhor de Provérbios diz, e eu vou ler os dois para encerrar. Que bom que agora nós temos este som maravilhoso aqui. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Graça e paz até outros dias.